A artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército, conhecida também pelo nome histórico Artilharia Divisionária Cordeiro de Farias, é um grande comando de artilharia subordinado à 1ª Divisão de Exército. Sua sede localiza-se em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A AD-1 foi criada em 23 de fevereiro de 1915, com a denominação de 3ª Brigada de Artilharia. Em 1971, o Decreto número 1 mudou a denominação da 1ª DIE para a 1ª Divisão de Exército, razão pela qual passou a denominar-se Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército. Em 31 de dezembro de 2005, transferiu-se para as instalações da histórica Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói, onde se encontra atualmente. Os 100 anos da artilharia divisionária, eles são um marco importante porque caracterizam exatamente essa permanência das instituições. Nós viemos desde um período difícil da história do Brasil e do mundo, há 100 anos atrás, e hoje nós estamos aqui numa outra configuração, muito mais evoluída tecnologicamente, mas também cheia de desafios. A artilharia divisionária, como outras organizações do Estado brasileiro, ela tem essa característica de permanência. É um exemplo importante, que traz lições igualmente importantes e que nos fazem refletir sobre como que o povo brasileiro se organizou para responder a essas crises. No nosso caso, o evento principal, que nós comemoramos 70 anos no ano de 2015, foi justamente a participação na Segunda Guerra Mundial. Então essa organização, ela foi junto com a Força Expedicionária Brasileira para lutar nos campos de batalha da Itália, há 70 anos atrás, e voltou vitoriosa. Tenente Dálvaro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi praça de janeiro de 1937, oriundo do Grupo de Artilharia de Dorso, quartel em Campinho, Rio de Janeiro. Em junho de 1942, veio a ser convocado como soldado, tendo sido promovido a cabo em dezembro de 1943. Em 17 de agosto de 1942, quando viajava com destino a Pernambuco, o navio mercante Itagiba, que o transportava, foi torpedeado, levando-o a passar pela difícil situação de náufrago. No dia 22 de setembro de 1944, saiu da cidade do Rio de Janeiro rumo à Itália. No dia 22 de agosto de 1945, retornou ao Brasil. O tenente Dálvaro e seus companheiros, ao desembarcarem, foram acolhidos pelo povo carioca com um entusiasmo inacreditável. Essa vibração encheu de orgulho todos os combatentes por terem ido à Itália para lutar e mostrar o valor do soldado brasileiro. Olha, filho, eu por acaso, eu tenho muitas lembranças boas, médias e tristes, tá? A melhor que eu tenho foi, na minha ida para a Itália, eu fiquei satisfeito. Fiquei porque eu quis vingar os torpedeamentos, a morte dos meus amigos e meus colegas. E a coisa que eu mais adorei na minha vida foi quando eu, na volta, aqui na Baía de Guanabara, que eu vi os navios acompanhando o nosso navio que nos trouxe, que era o Mariposa. Eu fiquei alegre para ver meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, né, a pequena que eu namorava. Eu tinha brigado com ela, porque eu não queria ir para a guerra com ela sendo me namorar, sendo minha noiva. Aí meu pai disse, tu é maluco? Eu disse, não, pai, é por causa do seguinte, eu vou embora, ela fica minha noiva, eu morro lá, ela vai ficar com ela, assim eu brigo com ela. Se eu voltar, eu me caso com ela. Quando eu voltei, 2 meses depois, eu me casei com ela. Conforme o próprio texto constitucional prevê, a atividade do Exército é justamente trabalhar pela defesa da pátria e também pela garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem.
nesses pormenores, seja a defesa da pátria, seja na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, o diálogo, a interação, a troca de informações com o sistema judiciário é fundamental para o sucesso da missão. Dias e noites, granadas aos milhões, vão lançando os nossos canhões. Não era só AD, tinha artilharia de costa, tinha uma porção de lugares onde depois faziam aquela junção e formavam uma artilharia. Depois da guerra é que fizeram AD, que aí ficou AD, né, da guerra, que era AD da guerra, que era comandado por Oswaldo Cordeiro Faria, onde eu tive com ele como meu amigo. Tá? Trabalhar em realidades complexas e desafiantes, seja lá em 1915, quando o mundo se encontrava num outro contexto que era preparatório para a Primeira Guerra Mundial, passamos por uma Segunda Guerra Mundial e agora estamos num mundo que é extremamente complexo e desafiante. Basta qualquer cidadão ligar a televisão, abrir um jornal, uma revista e vai ver que temos muitos desafios pela frente. Mas o principal, nós temos a capacidade de enfrentar essas situações e, com sucesso, fazemos o nosso povo ter uma maneira de vida, liberdade, segurança, democracia cada vez melhores e de uma forma mais próspera, porque nós já mostramos isso no passado, em situações igualmente difíceis e desafiantes. Eu acho que é um orgulho para mim ter participado nessa evolução que teve a AD, né? Artilharia Divisionária. Né?